Olá, paz e graça seja multiplicada a todos que nos acompanham aí, através das nossas publicações. E nós estamos aí numa empreitada, vamos dizer assim, de desmascaramento do sistema. Desmascaramento do sistema é exatamente aquilo que o sistema não quer que você saiba. Por que o sistema não quer que você saiba? Porque se você souber, você prejudica o objetivo, o propósito do sistema, que é a sua missão. Tá? Se você não sabia, a função do sistema é trabalhar contra Cristo. Tá? Ou seja, o sistema ele está sempre a serviço do anticristo, tá bom? E o sistema ensinou para nós aprendemos isso, né? Que pelo fato de Israel ter rejeitado Jesus, o que não é bem verdade, tá? Israel perdeu o seu lugar. E nós, igreja, substituímos o lugar de Israel. Você já ouviu falar na teologia da substituição? Essa é uma doutrina, tá? É uma doutrina cristã, né? Ensinada pelo sistema, tá certo? E que tomou forma. E essa doutrina criada pelo sistema é exatamente para sustentar a sua posição de manipulador da religião, porque o sistema ele manipula a religião e a política. São as duas forças de coordenação motora que rege, que digamos assim, influencia o comportamento humano, é religião e política, tá? Porque a religião e política está ligada na crença em futuro, enfim, esses dois polos são os dois polos principais que o sistema utiliza para exercer, né, a sua função, para cumprir a sua missão, que é a favor do anticristo, tá bom? E é por isso que nós precisamos estar atentos, que nós como igreja podemos estar sendo manipulados pelo sistema e trabalhando em favor do anticristo sem saber, né? Evidentemente que se soubéssemos não trabalharíamos, mas como o sistema camufla, né? Personifica sua maneira de trazer, né, de manipular, de coordenar, de gestoriar, vamos dizer assim, né, o espírito do anticristo que já opera. Então a igreja precisa ficar esperta e ter cuidado, ficar esperta no exame das escrituras, no manuseio das escrituras, no entendimento daquilo que está escrito, para que não seja manipulada também pelo sistema. Tá? Essa doutrina que foi criada pelo sistema para sustentar que a igreja substituiu Israel como povo de Deus é chamada de teologia da substituição. Tá? Dentre outras acusações contra os judeus, Orígenes, cristão católico, considerado um dos maiores pensadores da igreja católica romana, acusou os judeus de conspirarem contra o Salvador da raça humana. E, dentre outras acusações, por causa dessa conspiração, por causa desse crime, né, cometido contra o Salvador da raça humana, Jerusalém foi destruída e a nação judaica foi expulsa do seu país, e um outro povo, esse outro povo que Orígenes se refere, é a igreja, tá? Nesse momento,
O sistema está trabalhando a mente, manipulando a mente, o pensamento de origem, para que ele traz esse ensinamento que não é bíblico, tá? E se nós não tivermos cuidado, somos presos por ele, tá? Então esse ensinamento deixou claro que Deus chamou outro povo, que é a igreja, para ser a eleição abençoada, ou seja, assumir o lugar de Israel. Esse ensinamento, defendido inclusive por concílios do sistema, tá? Gerou séculos de perseguição aos de fora, a todos aqueles que não se aderiam à religião oficial dominante do sistema, porque o sistema ele tem uma religião dominante. Essa religião do sistema, ela domina, querendo ou não, ela domina, tá? Às vezes as pessoas né, não admitem, mas ela domina em todas as áreas. Você pensar para imaginar, em todas as nações do mundo, em todos os recantos do mundo, essa religião domina, tá? E ela é a religião oficial do sistema, ok? Ela influencia outras religiões. Essa religião, ela influencia outras crenças, tá certo? Mas a pergunta é, será que Deus escolheu outro povo no lugar do seu povo original? É isso que a Bíblia realmente ensina? Bom, após a destruição do templo no ano 70 e a primeira dispersão dos judeus, começa por aí, tá? A doutrina da substituição começa em cima desses fatos históricos, ok? E a partir daí, muitas outras revoltas surgiram, né, culminando assim com a segunda dispersão de Israel no ano 135, tá certo? Que acabou-se o Estado de Israel, ou seja, Israel não teve mais autonomia sobre a sua terra até 1948, né, nos nossos dias já, que ele, segundo o que está escrito, o Estado de Israel foi criado, mas na verdade ele não foi criado, na verdade ele foi reestruturado, renovado, reempossado, coisa dessa natureza, tá bom? Por séculos, alguns líderes defensores do sistema, dentre outros, como eu já falei de Orígenes, né, como Agostinho, passaram a ensinar que a igreja havia substituído a Israel. E essa ideia do sistema também foi adotada por reformadores, tais como Lutero, João Calvino. Eles, com tantos outros, esses citados e outros, acreditavam tá, firmemente que Israel tinha sido rejeitado, tá? Ou melhor, que Israel tinha rejeitado Jesus e que pelo fato de Israel ter rejeitado Jesus, Deus agora o rejeitara, tá? E escolheu outro povo para colocar no lugar de Israel. Bom, isso aí merece uma pergunta, né? Aí quer dizer então que Deus ele foi pego, como diz aí o ditado popular, né? Foi pego de surpresa. Deus ele foi surpreendido. Deus ele não esperava que Israel, né, ia acontecer, ia rejeitar, endurecer o coração e tal, e pelo fato então, por ele não esperar, então ele escolheu outro povo. Essa teria que ser, né, uma argumentação. Mas nós já vimos em outros vídeos, estamos sempre falando nesse contexto aí, né, que eles não foram rejeitados. Os judeus, as pessoas que rejeitaram a Jesus, apenas cumpriram um plano de Deus para que a salvação de Deus pudesse chegar às demais nações do mundo.
esse posicionamento do sistema de que a igreja substituiu Israel ignora as promessas que Deus fez a Israel sobre sua terra e restauração. Promessas que ainda aguardam para serem cumpridas, como iremos ver, né, no decorrer aí da nossa jornada. Estaremos sempre, porque sempre a nossa argumentação, a nossa conversa, ela está baseada na Bíblia, no seu contexto original. Tá? Nós entendemos muito bem, né, que os galhos não têm vida própria. Nós entendemos muito bem que os galhos não substituíram o tronco e nem as raízes. Ao contrário, os galhos foram enxertados, e como galhos enxertados, eles obrigatoriamente têm que ser sustentados pelo tronco e alimentados pelas raízes. Sim ou não? Essa é a verdade, né? Isso aí nós podemos analisar que essas promessas de Deus que ainda vão cumprir, né, estão aguardando para ser cumprida, sem falar que, na verdade, nós temos alguns exemplos chaves de que Deus fez com Israel uma aliança eterna, uma aliança perpétua, tá certo? Por exemplo, Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8, Israel 61, versículos 7 e 8, Ezequiel 37, 27 e 28, enfim, vários outros textos bíblicos no contexto geral da aliança de Deus com o seu povo retratam essa verdade, tá? Agora, a pergunta é, por que a teologia da substituição criada pelo sistema está errada? Né? Por que ela está errada? Porque a Bíblia em nenhum lugar diz que Deus escolheu outro povo no lugar do seu povo original. Essa é a verdade, nua e crua. Tá? Na verdade, o que a Bíblia diz é que Deus escolheu Israel desde o princípio e que ele não rejeitou seu povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 11, né, retrata essas verdades, esses princípios. Efésios capítulo 1, versículo 4. Capítulo 2 de Efésios também vai tratar sobre a questão da posicionamento de Israel no sentido do corpo em Jesus. Né? Deus forma um corpo em Jesus, mas os judeus encabeçam esse corpo. Né? Às vezes é difícil, no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa prepotência, que o sistema nos induziu a crer, nos induziu a acreditar que somos poderosos, que somos, né, o povo seleto, quando na verdade não é assim. Os seletos são todos aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus, e não esquecendo que Israel é a cabeça, né? Israel é o tronco, Israel são as raízes, as origens, de onde um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que não é pego, digamos assim, inesperadamente, e aí ele tem que bolar um outro plano, escolher um outro povo. Não, isso é inconcebível, simplesmente inconcebível, tá? A Bíblia diz que Deus escolheu Israel para demonstrar sua graça redentora e seu julgamento justo. A Bíblia também diz que Deus fez com que todos, judeus e gentios, se tornassem prisioneiros da desobediência a fim de mostrar misericórdia a todos. Tá? Porque a verdade é que se os judeus não rejeitassem, não havia lugar. Porque Paulo ensina lá no capítulo 2 de Efésios que nós, outrora, estávamos excluídos de Deus, sem Deus no mundo, sem esperança, alheio às promessas, aos pactos de Deus, que essa era a nossa situação. Só que Deus não teve prazer que isso acontecesse. Então, Deus não, porque ele foi pego de surpresa, tá? A prova é que ele não foi pego de surpresa, é que ele não separou outro povo, tá? Como ensina o sistema,
Na verdade, o povo que encabeça a salvação é o mesmo povo, tá? Desde que esteja crente em Jesus, desde que seja convertido em Jesus, tá? São judeus que encabeçam, né, a fileira do povo de Deus, tá certo? E a verdade é que o sistema registrou na história, e a teoria de que Deus substituiu Israel pela igreja é defendida até os nossos dias, né? O que você acha? O que você pensa sobre isso? A verdade é que as boas novas de Jesus, elas foram direcionadas em primeiro lugar para Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7, Mateus 15, 24. Se você parar para analisar, quando Jesus separa os seus discípulos, né, e comissiona-os a uma missão, é só ler lá, deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, né? O texto é claro, ó, não entre em casa de gentio, não entre em aldeia samaritana, vai somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá no capítulo 15, quando Jesus está dialogando, né, com a mulher cananeia, ele deixa transparecer de novo: eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a ordem de Deus para Jesus era Israel. Não tinha outra. Evidentemente que através de Israel, via Israel, que sempre foi o plano de Deus, que sempre foi o propósito eterno de Deus, via Israel, as outras nações seriam abençoadas. E por isso, Israel endureceu o coração. Israel endureceu o coração, rejeitou Jesus, não porque Israel foi rejeitado, não. O próprio Deus estabeleceu esse princípio, esse processo para que as outras nações tivessem a oportunidade, tivessem condições também de participar da salvação de Deus por meio de Jesus o Cristo, tá bom? Na verdade que essas congregações, nessas primeiras congregações, que na verdade, né, o termo igreja veio surgir bem depois. Na verdade, a palavra original, né, para o povo de Deus é Kehillah, e o nome mais apropriado é congregação, né, podendo ser chamado também de assembleia, comunidade, ajuntamento. Tiago, inclusive, fala, né, sobre o ajuntamento, tá certo? E essas congregações eram formadas no início maciçamente de judeus, entendeu? Agora, com a morte dos apóstolos originais, essas congregações, essas chamadas que nós conhecemos como igrejas, foram tomando rumos desconhecidos dos apóstolos originais. Essas congregações, elas foram perdendo suas origens. Essas congregações, elas foram perdendo as suas raízes e automaticamente sendo influenciada por outras religiões, pela cultura, pelo paganismo, tomando direções totalmente desconhecidas, descompromissadas, desanexadas da palavra de Deus. Nos tempos dos apóstolos, as normas, por exemplo, para os não-judeus serem aceitos, eram leis no contexto da ética, né? Quando você lê lá, por exemplo, Atos capítulo 15, que é o último concílio apostólico, né? Depois dos outros concílios que acontecem, você não vê mais, né, a menção, a presença, a participação do concílio apostólico. Por quê? Porque as suas lideranças já haviam sido mortas, né? Então não tinha como haver um concílio apostólico com a participação apostólica, com direcionamento apostólico, se eles já haviam sido assassinados, tá certo? Então essas congregações foram tomando outras direções, e então Tiago, ele está dando ali em Atos capítulo 15, uma orientação que os judeus convertidos a Jesus, que eles não deveriam ser colocado para eles barreiras, dificuldades, né, de observar detalhes para serem de Jesus. Não, Tiago, então, ele faz uma colocação sobre 4
princípios, né, 4 leis, 4 mandamentos, baseado na Torá, no Pentateuco, conhecido como Pentateuco, né, da lei dos profetas, em Atos capítulo 15, versículos, né, 19, 20, 21, por ali, tá certo? E aí você vai perceber que na colocação lá de Tiago, ele está dizendo que a verdade que Tiago expõe ali é que os não-judeus iam com o tempo aprendendo a guardar a lei e os profetas, mas que naquele momento eles obrigatoriamente teriam que guardar 4 princípios, tá certo? E esses 4 princípios, Tiago, irmão de Jesus, ele fala com clareza, né? Nós temos aí, por exemplo, que Tiago, Atos capítulo 15, versículo 21, Atos 24, versículo 14, e Hebreus 6, de 1 a 6, são textos no contexto da formação da igreja, tá? Da chamada igreja, que nós conhecemos como igreja, ou seja, do povo de Deus, tendo Israel, judeus convertidos a Jesus como cabeças, tá certo? E essa orientação que Tiago passa, ainda, né, a liderança do concílio apostólico ainda estava vivo, eles passam suas orientações, entendeu? Sobre a lei e os profetas que os apóstolos e que os novos convertidos precisavam guardar. E o irmão de Jesus, em seguida, ele emite uma declaração final. E ele afirma, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comidas contaminadas pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Então o que Tiago expõe aí? Tiago está colocando que os gentios convertidos a Deus deveriam obedecer de imediato, ok? Para fazer parte do povo de Deus, essas seguintes ordens do Pentateuco, originalmente Torá, tá certo? Primeira, abandonar a idolatria, baseada em Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 3. Segundo, abster-se de toda e qualquer libertinagem sexual. Levítico 18, versículos 6 a 23, Deuteronômio 22, 20 a 29. Falando sobre libertinagem sexual, se nós pararmos para analisar o nosso contexto, né, principalmente o contexto chamado cristão, né, com raríssimas exceções, só Deus na causa, tá certo? E em terceiro lugar, Tiago faz a colocação, né, para não comer carne sufocada, baseada em Levítico capítulo 17, versículo 13, e em quarto lugar, ele coloca para não comer o sangue, baseado em Levítico 3:17 e 17, 12 a 14. Então essas são quatro mandamentos, né, que Tiago expõe para os não-judeus praticarem de início, para se iniciar. Tá? Segundo Tiago, estando com os nazarenos nas sinagogas em todos os sábados, os gentios aprenderiam os outros mandamentos, tá, do Pentateuco, né, conhecido Pentateuco, a Torá, e aos poucos esses novos convertidos iriam adotá-los em suas vidas. Isso é o que Tiago diz, nada mais, nada menos do que isso aí no texto. Tá? Desse texto aí, a gente extrai do texto posterior, né? Ele diz, mas escrevemos-lhes que abstenhais das contaminações dos ídolos, da prostituição, tá? Do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade quem o pregue, quem o anuncie, quem o ensine. Em cada sábado é lido na sinagoga. O que Tiago está expondo? Tiago está expondo exatamente isso aí, meu irmão, meu amigo, minha amiga. De início,
aqueles 4 mandamentos. Tá? E com o tempo, né, com a caminhada, com o passar do tempo, esses não-judeus iriam aprendendo os outros mandamentos da lei e dos profetas. Tá certo? Ora, quando Tiago se refere a pregar Moisés, né, ensinar sobre Moisés, isso está falando sobre ensinar o Pentateuco, né, ensinar a Torá, já que Moisés foi quem recebeu o Pentateuco de anjos, né, e aí se escreveu, de acordo com Atos capítulo 7, versículo 38, versículo 53, Gálatas capítulo 3 e 19, Moisés recebeu, né, a lei, a Torá, o Pentateuco, né, através dos anjos, tá certo? Sem falar que a Bíblia também afirma que a mesma lei dos naturais, ou seja, os judeus, que são galhos naturais da oliveira, é também a mesma lei para os estrangeiros, tá? Para os não-judeus. Ou seja, em Jesus nós fomos enxertados, passamos a fazer parte, ok? Da cidadania de Israel, e como fazedores, e como fazendo parte, né? Ou melhor, como participantes da cidadania de Israel, então eles encabeçam, nós somos inseridos. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que nós somos dominantes, não, eles foram excluídos, não, a Bíblia diz que nós somos inseridos na cidadania de Israel. E aí, vamos ficar com a Bíblia ou vamos ficar com o que o sistema quer que nós pregamos, ensinamos e vivemos para facilitar a sua ação a serviço do anticristo? Tá certo? Êxodo capítulo 12, versículo 49, Levítico capítulo 24, versículo 12, tá? Tá dizendo aí outros textos que a lei dos judeus é a mesma para os não-judeus. Tiago dá lá 4 mandamentos da Torá, né, do Pentateuco, e segundo lá o que o próprio Tiago fala, os restantes dos mandamentos, os não-judeus iam aprender com o tempo, tá certo? É exatamente em cima desse pensamento que o sistema traduziu a Brit Hadashah, tá? Brit Hadashah, que significa aliança renovada ou renovação da aliança por Novo Testamento. Por quê? Porque a ideia do sistema é trazer, como nós já falamos aí em vídeos passados, um outro Jesus. Um Jesus descomprometido com o Pai, um Jesus desaliançado do Pai, um Jesus que assume o lugar do Pai, um Jesus que traz uma nova palavra, uma nova era, um novo mandamento e anula o de Deus, anula o mandamento do Pai. Ora, esse não é o Jesus apresentado pela Bíblia e esse não é o Jesus, né, que é realmente o Salvador, né, de Deus para salvar a humanidade, a todos aqueles que nele crê, conforme está na palavra. Se nós pararmos para analisar, nós já fizemos até referência aí que o apóstolo Paulo enfatiza que as boas novas de Jesus é primeiramente para os judeus, lá Romanos capítulo 11, né? Versículo 1, versículo 11, versículo 16, versículo 25, está lá, é escrito, as boas novas de Jesus é primeiramente para os judeus. Paulo ainda diz que em Jesus não há separação ou distinção entre judeus e gentios. Todos juntos em Jesus, crentes em Jesus, formam um corpo. Efésios capítulo 2, versículos 11 ao versículo 15. Paulo ainda adverte o perigo que corre o ramo que foi enxertado na oliveira, que não reconhece suas raízes e seu tronco. Tá? O que o sistema faz é exatamente isso, não reconhecer, tá, que Israel é digamos assim, o clímax, né? A espinha dorsal, o meio, o processo através do qual Deus trabalha e age para que a sua salvação se chegue às demais nações do mundo. Inclusive, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele deixou isso claro lá, falou para ela, não esqueça que a salvação vem dos judeus. Então, eu e você
se nós somos discípulos de Jesus, nós também não podemos esquecer que a salvação vem dos judeus e que Deus não rejeitou o seu povo. Deus não substituiu o seu povo por um outro povo. Isso é coisa do sistema, isso é coisa de raciocínio humano, isso é coisa de pensamento humano, tá? Inspirado não pelo Espírito de Deus. E nós precisamos ficar atentos com isso aí, tá certo? Paulo afirma aí, que em Romanos 11, 17 e 18, que os galhos enxertados precisam reconhecer, ter humildade para reconhecer a sua submissão ao tronco e às raízes, porque as raízes é que traz a alimentação, a sustentação para o tronco e, consequentemente, o tronco para os galhos serem saudáveis, produzir frutos saudáveis. Eles precisam necessariamente estarem alimentando da seiva que é produzida através das raízes para o tronco e do tronco para os galhos, ok? Bom, de Atos capítulo 15, versículos 20 a 21, infere-se que os gentios convertidos estariam ouvindo a mensagem de Moisés, o Pentateuco, ou a Torá, originalmente, nas sinagogas, tá certo? Em cada sábado, podendo assim incorporar os demais mandamentos da Torá que fossem ensinados através dos ministradores, dos pregadores, como diz aí o texto, tá bom? A verdade é que o Pentateuco, originalmente a Torá, possui 613 preceitos, e isso seria impossível assimilá-los instantaneamente. E o convertido não muda, nós sabemos por prática que o convertido não muda seus hábitos da noite para o dia, tá? E necessita de tempo para receber transformação total em seu caráter. Exemplo, eu fui batizado no dia 22 de abril de 1976, tá? O pastor que me batizou, ele já passou para a eternidade e na época ele era o presidente dessa denominação no estado de Minas, e essa denominação chegou ao Brasil em 1910, tá certo? E, portanto, para analisar que existem coisas na minha vida, em mim, intrínsecos ao meu caráter, à minha índole, ao meu ser, que estão vivinhos até hoje. Qualquer brechinha que eu der, qualquer oportunidade que eu der, eles vão fluir, sair com tudo. Por quê? É isso que Tiago está falando. Olha, nós não podemos colocar, falando para os seus contemporâneos, colegas lá de ministério, do concílio, nós não podemos colocar peso a esses novos convertidos. Colocamos para eles esses 4 mandamentos e o restante eles vão aprendendo com o tempo, tá? E vão chegando, vão se aperfeiçoando, vão se ajustando até chegar a completa ou ter um domínio completo na transformação total do seu caráter. Penso que cada um de nós já sabemos disso, por experiência própria, como eu já citei. Não se esqueça de que Deus não substituiu Israel pela igreja. Ponha isso no seu espírito, ponha isso na sua mente, ponha isso no seu coração. O sistema só quer se projetar. O sistema está a serviço do anticristo. O sistema trabalha para o anticristo. E é por isso que Jesus sempre bateu de frente com o sistema. Aí você fala, quando falamos em bater de frente com o sistema, professor, pastor, o senhor está apoiando as pessoas que abandonam a igreja? Não, eu nunca abandonei a igreja. Eu nunca saí, Para quê? Salvação individual. Eu não dependo de A ou B ou C, ou instituição A ou B ou C. Não, é eu e Deus. A conversão, a minha salvação depende de mim e de Deus. A palavra de Deus é para mim, não é para quem quer que seja. Então esse negócio de brigar com a denominação, brigar com a igreja, sair de igreja, porque estou descontente e tal, meu irmão, é serviço do anticristo. O anticristo sempre tem trabalhado para que as igrejas vivem nesses conflitos, tá? E se as igrejas não tiverem cuidado,
elas vão se adaptando, se adequando, se ajustando, tentando agradar A, B e C, elas acabam se ajustando e, ao invés de fazer o que está na Bíblia, elas fazem o que o sistema força-as a fazer. Porque esse é o trabalho do sistema, ele está a serviço do anticristo. Tá? E o anticristo não vai buscar quem já é dele, tá certo? O anticristo vai buscar quem é de Cristo. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Por isso precisamos estar ligados, alicerçados, antenados na palavra e somente na palavra. Ok? Fica com Deus, fica na paz, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.